A vida é uma história, 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 a vida é uma história. Está tramado a vida, nasceu na miséria. A sua mãe morreu no parto esforçado da mesma maneira. O seu pai é falecido, morreu depois do filho de ser nascido. Depois ele cresceu como um filho que desconhecia a sua família. Foi um filho adotado por sua própria tia. Com seus 9 anos vendia água fresca. E quando não vendesse, a vida era dura. E resolveu fugir de casa à procura de vida na rua. A vida é uma lenda. Ele passava por baixo do sol à procura de bronze. É aí onde saía o seu pão de cada dia. Um pão era repartido em 3 pedaços. Mata bicho, almoço e jantar. Assim que o tempo estava a passar. Às vezes quando tudo dava errado, ele pedia esmola. No Largo da Independência, os filhos dos bolsos sempre com a sua sacola. Sorrindo dele, era apontado o dedo porque o seu cartão estava rasgado. E foi chamado de deslocado, a sua consciência estava desligada no mal. A vida é uma história, 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 a vida é uma história. Ele vivia sem sítio de se ajeitar e quando anoitecia ele dormia no papelão. Sem camisa com calção rasgado, não dormia sono profundo. Mais tarde acordava sem luar para efeminação. Em si só existia mágoa profundo dentro do coração. Vivia sem abrigo, enfrentava todo tipo de risco, sempre estava em perigo. A chuva era seu principal inimigo, mas ele enfrentava fome e frio. O seu sofrimento cada vez era pior, mas a sua vida estava entregue ao Senhor Jeová. Quase se sentia como um camelo, perdido num deserto. Ele dormia com olhos abertos. No papelão estava ele, de lado estava sua pequena viola. A sua vida rolava como um papagaio que não transmite mensagem à comunidade. Com seus 14 anos via sua batalha pelo rock santeiro, foi se tornando drogueiro. Os seus amigos faziam bastante confusão, ele decide abandonar este caminho da ilusão. Não tardou, escutou um balazo, estava alguém no chão. Era um amigo que não queria sair no mundo da ilusão. A polícia quando chegou levar o corpo para casa mortuária. Já vai há tempo que ele veja a criminalidade juvenil, mas antes ele foi infantil. A vida é uma história, 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 a vida é uma história. Cresceu sozinho depois de 5 anos. Com seus 14 anos, foi adotada por uma senhora que vivia sozinha. Graças à Ave Maria, essa dona Deus será louvada. Vivia com prazer e alegria. Tinha feito algo que nunca alguém lhe fez. Que bondosa aquela senhora parecia. Lhe pôs a escola 2ª classe. Ela fez em 92. Aquela senhora no ano 2002 foi-se embora. Ele agora sente dor imaginando o que podia se ela não morria. Ele chora todos os dias aquela senhora que lhe tirou da agonia. Agora ele segue engenharia. A vida é uma história, 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 a vida é uma história.